A gente conversa agora ao vivo com o advogado criminalista Jeffrey Chicchini, que vai nos explicar como funciona e o que muda com o novo decreto de armas sancionado pelo presidente Lula. Boa tarde, Jeffrey. Sei que você está em férias, gentilmente achou um tempinho para atender os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Então já começo perguntando o que muda de verdade com esse novo decreto de armas assinado pelo presidente Lula. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Meu amigo Mark Souza, escola, é um prazer mais uma vez estar aqui. Estou descansando um pouco para recarregar as energias para enfrentar esse nosso ano que virá. Mudou bastante coisa, Mark. Mudou bastante coisa. O novo presidente do país revogou, podemos dizer assim, ou suspendeu os decretos que foram editados pelo governo Bolsonaro sobre armas. Mudanças bem significativas aos atiradores, colecionadores e caçadores. Agora, aquilo que se conquistou no governo Bolsonaro, muito foi por água abaixo. Jeffrey, deixa eu tirar uma dúvida. Boa tarde para você. O que muita gente tem falado nas redes sociais hoje é se todas as armas vendidas, as pessoas que conseguiram registros, até mesmo de CAC durante esse período do governo Bolsonaro, se existe o risco dessas pessoas perderem esses registros, ou o que foi garantido, ou o que foi conquistado permanece? Olha só, escola, eu estava até discutindo com vários amigos sobre isso. Poderia ter sido muito pior. É péssimo, eu sou contra essa medida. É o mesmo que, para evitar acidentes de trânsito entre pessoas embriagadas e pessoas não embriagadas, proibíssemos a direção das pessoas que não estão embriagadas. Assim evitaríamos acidentes de trânsito entre elas. É o mesmo que se fez com esse novo decreto. Mas o que nós temos nesse novo decreto? Ele não retirou dos CACs, aqueles que nós chamamos de colecionadores, atiradores e caçadores, não retirou deles o direito de ter armas. Então, não haverá busca e apreensão das armas, eu não precisarei devolver as minhas armas. A questão é, esse decreto suspendeu novos registros. Então, quem tem, quem não tem, provavelmente nesse governo PT não terá mais. É mais ou menos isso. Preservou aquilo que nós chamamos de direito adquirido. Aqueles que tiveram deferimento do seu CR, aqueles que já são CACs e já têm suas armas, com elas continuarão. Agora, aqueles que sonham em ser CACs, aqueles que sonham em ter armas para ter posse, para se defender, não conseguirão. É isso que esse decreto fez, mas você não precisará, aqueles que têm arma em casa, não precisarão devolver suas armas. Agora, Jeffrey, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, vem reforçando que, segundo ele, não é possível ter a precisão de quantas armas estão legalmente nas mãos dos cidadãos e estipulou um prazo aí de 60 dias para uma revisão nessas autorizações. Primeiro, você considera que esse prazo está correto? Segundo, depois dessa revisão, podem vir aí decisões que obriguem pessoas a entregar armas legalmente compradas? Marco, eu peço licença para fazer uma crítica a esse novo decreto, porque evidentemente ele foi formulado, foi feito por pessoa que desconhece a legislação vigente no país sobre armas. Esse decreto, ele viola em muito uma lei federal. E não é uma lei nova não, Marco, é uma lei de 2003, é uma lei antiga, que esse decreto vem em muito contrariar. Nós temos, por exemplo, essa obrigação que você disse de as armas não serem mais registradas no Exército, devendo todas serem repassadas para a Polícia Federal. O que a própria lei diz que não é possível ser feito. Então veja, esse pronunciamento desse ministro que dias atrás comemorou na imprensa a apreensão de uma arma de brinquedo, uma arma que nós chamamos de arma de pressão, uma arma que não é proibida a compra, ele confundiu uma arma de pressão com uma arma de verdade. É esse ministro que vem ditar agora regras sobre se o cidadão pode ou não ter o direito a uma arma de fogo. É uma falácia que não há contagem, pelo contrário. O que o governo Bolsonaro
construiu nesses 4 anos foi de todo o contrário. Ele conseguiu, de forma muito brilhante, cadastrar todos os armamentos lícitos no país. O que não se sabe, em verdade, são quantas armas ilícitas nós temos circulando no país, mas percebo que tanto o presidente da República como esse atual ministro não estão preocupados com as armas ilícitas. Nasceu agora uma guerra, um revanchismo contra armas adquiridas legalmente por cidadãos com endereço fixo, cidadãos que se submeteram a um processo rigoroso, inclusive com exame psicológico, para adquirir suas armas. Jeffrey, deixa eu falar aqui também dessa questão que o presidente Lula tem dito já durante a campanha, falou agora nessas últimas semanas também que a população não quer armas, né? Mas também nós percebemos, em contrapartida, um número muito grande de pessoas comprando revólveres, armamentos. Aqui no Brasil, em julho do ano passado, por exemplo, foram 40 mil revólveres e pistolas importadas, em agosto mais de 39 mil. Existe o interesse, talvez, até você que vive nesse dia a dia e muitas pessoas do seu convívio, como você disse, outros colegas também debatem sobre esse assunto. Talvez exista um interesse maior por trás desse bloqueio, ou pelo menos dessa suspensão desse direito de adquirir armas por parte do novo governo? Escola, eu ficaria o dia inteiro aqui debatendo isso, porque é um assunto que muito me interessa, porque ele diz respeito a direitos e garantias individuais. Eu não sou um defensor de armas. Eu sou um defensor dos direitos e garantias individuais. Nada tem a ver armas com segurança pública, que fique bem claro. Por isso eu afirmo aqui, isso não há problema algum. Nós temos no Brasil hoje mais CACs do que militares. Nós temos hoje no Brasil mais armas nas mãos de cidadãos, isso com o número computado legalmente, do que nas mãos de militares. E isso não é um problema, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O direito ao cidadão ter uma arma é um direito assegurado constitucionalmente, que se chama de direito de defesa. Eu quero trazer aqui um assunto bastante importante, que eu acho que muito pertinente à discussão. Uma viúva que teve seu marido morto em um roubo, ela processou o Estado e ela perdeu a ação, ela pediu indenização. E a decisão judicial no Estado do Rio Grande do Sul, que é um tribunal muito garantista, inclusive, era de que o Estado não tem dever de segurança pública, o Estado tem o dever de segurança, o Estado não tem dever de segurança individual, perdão, o Estado tem dever de segurança pública e não de segurança individual. Isso disse a decisão. Ou seja, quem faz a segurança do cidadão na sua individualidade é o próprio cidadão. Então, quando nós falamos em o direito de armas, ter armas, nós estamos somente assegurando ao cidadão o direito de autodefesa e defesa de sua família. É muito diferente do que esse governo diz. As pessoas não querem armas, pelo contrário, as pessoas estão muito cansadas desse Estado omisso, que pouco protege, esse Estado que não se preocupa com o cidadão ordeiro. E agora caminhamos para uma política que houve em 2014 na Venezuela. Primeiro você retira as armas das mãos dos cidadãos, não se preocupa com as armas ilícitas, com essa fronteira imensa que nós temos, não se preocupa com as armas nas mãos de assaltantes e criminosos, e aí então vem com suas políticas de calar, de cercear o opositor. Agora, Jeffrey, também falando sobre isso, você falou aí do direito de defesa ao cidadão. Agora já falando do campo jurídico mesmo, já que o decreto está aí, né, tá valendo inclusive, quem se sentir ali prejudicado de alguma forma pode bater as portas do judiciário, há como propor uma ação contra isso inclusive. Como é que você enxerga tudo isso? Olha só, nós temos um decreto, tá? Infelizmente nós temos uma regulamentação frágil. Deveria o Congresso Nacional se mobilizar e criar uma lei ou alterar a lei do Estatuto do Desarmamento. Tá? O decreto, embora muito mal escrito, feito, como eu já disse, por quem não conhece da matéria, mas o decreto está aí. O que nós temos de importante? Tá? Só para fazer um parênteses aqui para responder a tua pergunta. Quem já é CAC, quem já tem arma, tudo bem, continuará com suas armas. Quem já é CAC ainda poderá adquirir armas de calibre permitido.
A proibição alcançou somente os calibres restritos. Então, por exemplo, 9mm, .40, .45, calibre 12, 357, continuam sendo calibres permitidos. E isso foi uma inovação trazida pelo governo Bolsonaro, que esse novo decreto não alcançou. Ótimo. Calibres restritos, nem mesmo os CACs poderão adquirir. Agora, aqueles que estavam com processos em andamento, eu já estava tirando o meu CR, eu já estava tirando o meu CAC. Os processos serão suspensos, você não conseguirá. Se sentir prejudicado, claro que é possível buscar a via judicial por meio, inclusive, de mandado de segurança. Então eu oriento, quem se sentiu aqui prejudicado de alguma forma pela suspensão dos seus processos de aquisição que já estavam em andamento, procure um advogado e faça o mandado de segurança. Agora, aqueles que querem adquirir arma, querem dar início ao processo, infelizmente, está em vigor esse novo decreto, embora eu não tenha gostado, embora discutível, o decreto está em vigor e óbvio que você pode vir à justiça questioná-lo, mas acredito ser bastante difícil essa modificação. Mark, devemos agora confiar, suplicar ao Congresso Nacional para que derrube esse absurdo decreto, até porque a fragilidade técnica da linguagem é gritante e a contradição e a contraposição à legislação vigente também causa muito espanto. Agora, Jeffrey Chicchini, advogado criminalista, aproveitar a sua presença aqui conosco, né, Escola, e perguntar já a sua opinião e principalmente sua explicação jurídica sobre um pedido que foi feito pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até uma pergunta da nossa audiência aqui na live, vários ouvintes estão perguntando como é que você vê esse pedido de prisão? Primeiro, ele é legal? Segundo, ele encontra encosto na realidade para ser pedido? Terceiro, ele tem razão de existir? Senti vergonha, Mark, quando vi essa notícia. Legisladores que não conhecem da legislação vigente. Isso é indignante. A legislação processual vigente não confere essa competência a partidos políticos e deputados federais a requererem a prisão de quem quer que seja. Não importa ser um ex-presidente, quem quer que seja. Há uma lei que o cidadão aprovou que diz quem tem competência para pedir e determinar a prisão de alguém. É Ministério Público que tem essa competência e não um partido. E não inimigos de opositores partidários. Então é um pedido absurdo, mas já adianto, no sem legal, não posso afirmar aqui à população que esse pedido será deferido, porque do que temos visto nesses meses, o desrespeito completo, um desrespeito incessante pela Constituição e pela legislação. Agora, falando tecnicamente, esse pedido não tem amparo legal e deve ser indeferido. Até porque Bolsonaro não é mais presidente da República, ele não tem foro por prerrogativa. Se quiserem requerer a prisão dele, deve ser em primeiro grau. Ministério Público de primeiro grau e juiz de primeiro grau. Tá? É importante lembrarmos que ainda há promotores e juízes de primeiro grau nesse país. Não é o ministro Alexandre de Moraes o único juiz do Estado brasileiro. Nós temos outras instâncias e temos uma legislação antiga, de 1940, que deve ser respeitada. Só para deixar claro então, Jeffrey Chicchini, o caminho correto seria então procurar o Ministério Público em primeiro grau, em algum estado aí que tenha a ver com o pedido. Exatamente. E oferecer uma notícia crime, uma notícia de fato, e aí sim um promotor investigar o caso e decidir pedir a prisão ou não. Seria isso? Exatamente isso. Pode o partido ir até as autoridades, comunicar a prática de um crime e requerer uma resposta das autoridades. Agora, suprimir todas as instâncias e competências e direto no ministro Alexandre de Moraes solicitar a prisão de alguém, isso é um tremendo absurdo. Isso sim é antidemocrático, anticonstitucional e muito gritantemente ilegal.
Tá certo, então, nós estamos ouvindo o advogado Jeffrey Chicchini falando, claro, sobre a revogação, né, do decreto de armas por parte do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e ele também esclareceu sobre esse pedido de prisão aí do PSOL contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Jeffrey, obrigado pela sua participação aqui no RIC Notícias Opinião. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estou à disposição e desejo um feliz 2023 a todos. Obrigado, Jeffrey.